Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, Livro 2, Autora Julia Quinn, O Visconde que me amava. Capítulo 15. Mais uma vez, esta autora provou que tinha razão. Festas em casa de campo sempre acabam nos noivados mais inesperados. Sim, cara leitora, você está lendo aqui em primeira mão. O Visconde Bridgerton vai se casar com a senhorita Catherine Sheffield. Não com a senhorita Edwina, como os fofoqueiros vinham especulando, mas com a senhorita Catherine. Quanto ao mundo, como o noivado aconteceu, está sendo bastante difícil obter os detalhes. Esta autora sabe com toda certeza que o novo casal foi flagrado em uma situação comprometedora e que a senhora Portia Featherington foi testemunha, mas ela está estranhamente de boca fechada sobre a história toda. Dada a propensão dessa senhora fofoca, esta autora só pode imaginar que o Visconde, que não é conhecido pela covardia, a proibiu de proferir uma só sílaba sobre o assunto. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 11 de maio de 1814. Logo Kate percebeu que a notoriedade não combinava com ela. Os 2 últimos dias em Kate foram péssimos. Assim que Anthony anunciou o noivado no jantar, que se seguiu a decisão um tanto quanto precipitada, Kate mal teve chance de respirar em meio a todos os cumprimentos, perguntas e insinuações proferidos pelos convidados de Lady Bridgerton. O único momento em que pôde ficar tranquila foi quando, algumas horas depois do anúncio de Anthony, ela enfim teve a chance de conversar em particular com Edwina, que a abraçou dizendo que estava encantada, extasiada e nem um pouco surpresa. Kate disse que ela estava surpresa pelo fato de a irmã não estar surpresa, mas Edwina deu de ombros e retrucou. Era óbvio que ele estava caído por você. Só não sei por que ninguém mais percebeu. Isso deixou Kate bastante confusa, pois ela tinha certeza de que Anthony tinha ficado interessado em Edwina. Após o retorno a Londres, a especulação foi ainda pior. Pelo jeito, todos os membros da alta sociedade decidiram que precisavam fazer uma visita à pequena casa alugada das Sheffield, na Milner Street, para ver a futura viscondessa. A maioria conseguiu incluir nos parabéns uma boa dose de implicações pouco lisonjeiras. Ninguém acreditava que o Visconde quisesse se casar com Kate, e ninguém parecia perceber como era rude dizer isso na sua frente. Meu Deus, você teve sorte, comentou Lady Cowper, a mãe da infame Cressida, que por sua vez não dirigiu nem 2 palavras a Kate. Simplesmente ficou em silêncio em um canto, lançando olhares fulminantes em sua direção. Eu nem imaginava que ele tinha algum interesse em você, soltou a senhora Gertrude Knight, com uma expressão que deixava claro que ainda não acreditava e que talvez até torcesse para que o noivado se mostrasse um embuste, apesar do anúncio no London Times. Já Lady Dunbury, que nunca fora conhecida pela discrição, observou. Não sei como o prendeu, mas deve ter sido um belo truque. Muitas garotas por aí não se importariam de ter algumas aulas com você. Escreva o que eu digo. Kate apenas sorria, ou ao menos tentava. Ela desconfiava que suas tentativas de reagir de maneira graciosa e simpática nem sempre fossem convincentes. E assentia, murmurando, sou uma garota de sorte, sempre que Mary a cutucava. Quanto a Anthony, o sortudo conseguira evitar o escrutínio severo que ela fora obrigada a suportar. Tinha ficado em Aubrey Hall para, segundo ele, cuidar de alguns detalhes da propriedade antes do casamento, marcado para o sábado seguinte,
apenas 9 dias depois do incidente no jardim. Mary preocupara-se com o fato de à pressa contribuir para o falatório, mas Lady Bridgerton argumentara de forma bastante pragmática que as pessoas falariam de qualquer maneira e que Kate ficaria menos sujeita às indiretas quando estivesse sob a proteção do nome de Anthony. Kate suspeitava que a viscondessa, que conquistara certa reputação pelo desejo resoluto de ver todos os filhos adultos casados, queria apenas levar Anthony à presença do bispo antes que ele tivesse a chance de mudar de ideia. Ela acabou concordando com a futura sogra. Por mais nervosa que estivesse com o casamento, nunca gostara de adiar as coisas. Após tomar uma decisão, ou nesse caso, após decidirem por ela, Kate não via motivo para procrastinações. E quanto ao falatório, ainda que em uma cerimônia realizada às pressas pudesse aumentá-lo, Kate acreditava que, quanto mais cedo ela e Anthony casassem, mais cedo aquilo acabaria, e mais cedo ela poderia voltar à obscuridade normal, à própria vida. Claro que a vida não seria sua por muito mais tempo. Ela teria que se acostumar com isso. Não que parecesse dela agora também. Os dias eram tomados por 1 milhão de atividades com Lady Bridgerton, a arrastando de loja em loja e gastando uma quantia enorme do dinheiro de Anthony para montar um enxoval. Kate aprendeu bem rápido que resistir era inútil. Quando Lady Bridgerton, ou Violet, como agora fora instruída a chamá-la, colocava algo na cabeça, ninguém conseguia convencê-la do contrário. Mary e Edwina as acompanhavam em algumas dos passeios, mas logo ficaram exaustas e foram até o Gunther's tomar um sorvete. Finalmente, a apenas 2 dias do casamento, Kate recebeu um bilhete de Anthony, pedindo que ela estivesse em casa às 4 da tarde para recebê-lo. Ela estava um pouco nervosa por encontrá-lo novamente. Por alguma razão, tudo parecia diferente, mais formal, na cidade. No entanto, aproveitou a oportunidade para escapar de outra tarde de Oxford Street, na costureira, no chapeleiro, no luveiro e em qualquer outro lugar ao qual Violet resolvesse levá-la. Então, quando Mary e Edwina saíram para resolver suas coisas, por conveniência, Kate esquecera-se de mencionar a visita do Visconde. Ela ficou sentada na sala de estar, com Newton dormindo satisfeito a seus pés, e esperou. Anthony passara a maior parte da semana refletindo. Como era de esperar, todos os seus pensamentos se relacionavam a Kate e à união que se aproximava. Ele estava preocupado com o fato de que poderia, caso se permitisse, amá-la. A questão, ao que parecia, era apenas não se permitir. Quanto mais ele meditava, mais convencido ficava de que isso não seria um problema. Ele era um homem, afinal, e tinha pleno controle de suas emoções e ações. Não era tolo, sabia que o amor existia, mas também acreditava no poder da mente e, talvez ainda mais importante, no da força de vontade. Sinceramente, não via razão para crer que o amor deveria ser algo involuntário. Se não quisesse se apaixonar, então, diabos, não ia se apaixonar. Simples assim. Tinha que ser simples assim. Ou ele não seria um homem de verdade, não é? De qualquer forma, precisaria conversar com Kate sobre isso antes de o casamento. Havia certas coisas em relação à união que tinham de ser esclarecidas. Não regras, mas entendimentos. Sim, essa era uma ótima palavra para definir o que queria. Kate tinha que entender exatamente o que poderia esperar dele e o que ele esperava em troca. Não era um casamento por amor, e não iria se transformar nisso. Não era uma opção. Anthony não achava que ela tivesse alguma ilusão a esse respeito, mas por via das dúvidas, queria deixar isso claro agora, antes que quaisquer mal-entendidos tivessem a chance de se transformar em desastres completos. Como se dizia, era melhor pôr logo as cartas na mesa para que nenhuma das partes tivesse uma surpresa desagradável. Kate certamente concordaria.
era uma garota prática e preferiria saber em que terreno estava pisando. Não era do tipo que gostava de ser mantida no escuro. Faltavam 2 minutos para as 4 da tarde quando Anthony bateu 2 vezes na porta da frente das Sheffields, tentando ignorar meia dúzia de membros da sociedade que passeavam, por acaso, ao longo da Milner Street naquela tarde. Eles estavam, Anthony pensou com um sorriso um pouco distante de seus lugares habituais. Mas não era uma surpresa. Apesar de fazer pouco tempo que retornara a Londres, sabia muito bem que seu noivado era escândalo de vez. Afinal, o Westleton também era lido em Kent. O mordomo abriu a porta de imediato e apontou-lhe a sala de estar. Kate o esperava sentada no sofá com os cabelos arrumados em um penteado cujo nome ele não lembrava. Anthony nunca conseguia se recordar dos nomes dos penteados que pareciam agradar as damas. Encimado por um chapeuzinho ridículo que ele imaginava que deveria combinar com a bainha branca do vestido, azul claro. O chapéu, concluiu ele, era a primeira coisa a assumir depois que se casasse. Kate tinha cabelos lindos, compridos, brilhosos e volumosos. Ele sabia que as boas maneiras ditavam que ela devia cobrir a cabeça sempre que saísse, mas parecia um crime fazer isso no conforto do lar. Antes que ele pudesse abrir a boca, porém, ela fez um gesto para o serviço de chá de prata sobre a mesa à sua frente e falou: "Tomei a liberdade de pedir chá. Há uma friagem no ar e achei que você poderia gostar. Se não quiser, posso chamar a criada e pedir outra coisa." Não havia nenhuma friagem no ar, não que Anthony tivesse percebido. De qualquer forma, ele disse: "Chá está bom, obrigado." Kate assentiu e pegou o bule. Inclinou 1 centímetro e em seguida voltou atrás, franziu a testa e falou: Eu nem sei como você toma seu chá." Anthony sentiu um dos cantos de sua boca se curvar levemente para cima em um meio sorriso. "Com leite, sem açúcar." Ela aprovou, depois largou o bule de chá e pegou o leite. É o tipo de coisa que uma esposa deveria saber. Ele sentou-se numa cadeira perto do sofá. "E agora você sabe." Kate respirou fundo. Agora sei." Anthony pigarreou ao observá-la. Kate não usava luvas e ele descobriu que gostava de olhar suas mãos enquanto ela o servia. Os dedos eram compridos, finos e muito graciosos. Considerando quantas vezes ela pisara nos pés dele durante a dança, essa delicadeza o surpreendeu. Alguns daqueles pisões tinham sido de propósito, mas não tanto, suspeitou, quantos ela gostaria de fazê-lo acreditar. "Aqui está," disse ela baixinho, estendendo-lhe a xícara. "Cuidado, está quente. Nunca gostei de chá morno." "Não," pensou ele com um sorriso. Claro que não. Kate não era o tipo que fazia qualquer coisa pela metade. Era uma das características dela que ele mais gostava. Anthony segurou o pires e permitiu que os dedos enluvados roçassem na sua mão nua. Ao encará-la, percebeu um leve rubor em suas bochechas. Por alguma razão, isso o agradou. "Queria me perguntar alguma coisa específica, milord?" Indagou ela assim que sua mão estava longe da dele, segurando a própria xícara. "Já combinamos que você me chamaria de Anthony. Não posso visitar minha noiva apenas pelo prazer de sua companhia?" Ela lançou-lhe um olhar astuto por cima da borda da xícara. "Claro que pode, mas não acho que esteja aqui por isso." Ele ergueu uma sobrancelha ao ouvir aquela impertinência. "Por acaso você está certa?" Ela murmurou algo que ele não conseguiu entender direito, mas teve a ligeira impressão de que fora: "Em geral, eu estou." "Achei que deveríamos conversar sobre o casamento," explicou ele. "Como assim?" Ele recostou-se à cadeira. "Nós somos pessoas práticas e creio que ficaremos mais à vontade depois que soubermos o que esperar um do outro." "Ah, claro." "Ótimo."
Ele apoiou a xícara ao pires e depois colocou na mesa, à sua frente. Fico satisfeito por você concordar. Kate assentiu devagar, mas não disse nada. Em vez disso, preferiu manter os olhos fixos no rosto de Anthony, enquanto ele pigarreava. Parecia que ele estava se preparando para um discurso no parlamento. Não tivemos um começo dos mais favoráveis, começou ele franzindo a testa, quando ela assentiu. Mas acho e espero que você se sinta da mesma forma, que conseguimos construir uma espécie de amizade. Ela voltou a aquecer, pensando que poderia chegar ao fim da conversa sem fazer nada além disso. A amizade entre marido e esposa é algo muito importante, prosseguiu ele. Mais importante até, em minha opinião, que o amor. Dessa vez, ela não concordou. Nosso casamento será baseado na amizade e no respeito mútuos, concluiu ele. E eu não poderia estar mais satisfeito com isso. Respeito, repetiu Kate, principalmente porque ele a fitava com expectativa. Farei tudo o que puder para ser um bom marido, disse Anthony. E desde que você não me ponha para fora da cama, serei fiel a você e a nossos votos. Isso é bastante esclarecedor de sua parte, murmurou ela. Ele não disse nada, que Kate não esperasse, mas ainda assim ela tinha ficado irritada. Anthony estreitou os olhos. Espero que você esteja levando a sério o que falei, Kate. Ah, com certeza. Ótimo. No entanto, ele disse-lhe lançando um olhar engraçado e ela não teve certeza de que acreditava nele. Em troca, acrescentou. Espero que você não faça nada que manche o nome de minha família. Kate assentiu, as costas tensionarem. Eu nem sonharia com isso. Também acho que não. E é uma das razões pelas quais estou tão satisfeito com o nosso casamento. Você será uma excelente viscondessa. Kate sabia que aquilo era um elogio, mas ainda assim parecia um pouco vazio e talvez condescendente também. Ela preferiria ter ouvido que seria uma excelente esposa. Vamos ser amigos, anunciou ele. Respeitaremos um ao outro e teremos filhos, que graças a Deus serão crianças inteligentes, porque você é a mulher mais inteligente que conheço. Isso compensava a condescendência. Porém, Kate mal teve tempo de sorrir pelo elogio antes que ele acrescentasse. Mas você não deve esperar amor. Não nos casaremos por amor. Kate sentiu um bolo se formar na garganta e assentiu de novo. Desta vez, contudo, cada movimento de sua cabeça parecia lhe causar, por algum motivo, uma dor no coração. Há certas coisas que não posso lhe dar, disse Anthony, e amor é uma delas. Entendo. Entende? Com certeza, disse ela bruscamente. Você não poderia deixar as coisas mais claras, nem se esclarecesse ou escrevesse no meu braço. Nunca planejei me casar por amor, atalhou ele. Não foi isso que você me disse quando cortejou Eduína. Quando eu fiz a corte a Eduína, retrucou ele, queria impressionar você. Ela estreitou os olhos. Não está me impressionando agora. Ele deu um longo suspiro. Kate, não vim até aqui para discutir. Apenas pensei que seria melhor sermos sinceros um com o outro antes do casamento. Claro, ela suspirou, fazendo um esforço para assentir. A intenção dele não fora insultá-la, e ela não deveria levar a mal, pois o conhecimento, muito bem agora para entender, só estava agindo daquela maneira por preocupação. Anthony sabia que nunca a amaria. Então, seria melhor deixar as coisas claras desde o início. Ainda assim, doía. Ela não sabia se o amava, mas tinha certeza de que poderia amá-lo. E seu maior medo era que após algumas semanas de casamento de fato o amasse. E seria tão bom se ele pudesse retribuir seu sentimento. É melhor deixarmos logo as coisas claras, disse ele em voz baixa. Kate simplesmente continuava a sentir. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e ela temia que,
Se parasse, pudesse acabar fazendo algo muito tolo como chorar. Ele esticou o braço por cima da mesa e segurou a mão dela, o que a fez recuar. Não queria que você entrasse nesse casamento com alguma ilusão, prosseguiu. Achei que não fosse querer isso. Claro que não, milord, falou Kate. Ele franziu a testa. Pensei que houvesse lhe dito para me chamar de Anthony. Disse sim, milord. Ele afastou a mão. Kate observou apoiá-la de novo no colo, sentindo-se estranhamente vazia. Antes de ir, tenho uma coisa para você, afirmou ele, sem tirar os olhos do rosto dela. Enfiou a mão no bolso e retirou uma caixinha de joia. Devo me desculpar por ter demorado tanto a lhe dar seu anel de noivado, murmurou, entregando-lhe o pequeno estojo. Kate passou os dedos pelo veludo azul antes de abrir a caixa. Dentro havia um anel de ouro adornado por um único diamante redondo. É uma herança dos Bridgertons, explicou ele. Há muitos anéis de noivado na coleção, mas achei que você fosse gostar mais desse. Os outros eram muito pesados e cheios de detalhes. É lindo, afirmou Kate, incapaz de tirar os olhos da joia. Ele estendeu a mão e pegou a caixa da mão dela. Posso? Disse baixinho, retirando o anel do ninho de veludo. Ela esticou a mão, amaldiçoando-se ao perceber que tremia. Não muito, mas o suficiente para que ele notasse. No entanto, Anthony não disse nem uma palavra, apenas pegou a mão dela e pôs o anel em seu dedo. Ficou ótimo, não acha? Indagou, ainda segurando as pontas dos dedos de Kate. Ela concordou, incapaz de desviar os olhos da joia. Nunca gostara de anéis, e aquele seria o primeiro que usaria regularmente. A sensação era estranha. Ele parecia pesado, frio, duro. De alguma forma, tornava tudo o que acontecera na semana anterior mais real, mais definitivo. Ocorreu-lhe ao fitá-lo em seu dedo que ela tinha alguma esperança de que um raio descesse dos céus e interrompesse o procedimento antes que eles de fato fizessem os votos. Anthony chegou mais perto dela e aproximou sua mão recém-adornada dos próprios lábios. Talvez devamos selar o acordo com um beijo, murmurou ele. Não sei. Ele a puxou para seu colo, sorrindo com malícia. Eu sei. Porém, antes de Kate desabar sobre ele, acidentalmente chutou Newton, que soltou um grunhido alto, sem dúvida incomodado por ter sido acordado do cochilo. Anthony ergueu uma sobrancelha e olhou para o cão. Eu nem o vi aqui. Ele estava dormindo, explicou Kate. Tem um sono bem pesado. No entanto, uma vez acordado, Newton recusou-se a ser deixado de fora e, com um latido animado, pulou para cima da cadeira, aterrissando no colo de Kate. Newton! Gritou ela. Ora, pelo amor de... Começou a reclamar Anthony, mas seus resmungos foram interrompidos por uma grande lambida. Acho que ele gosta de você, comentou Kate, divertindo-se tanto com a expressão de nojo de Anthony que esqueceu o constrangimento de estar sentado em seu colo. Cão, desça agora, ordenou ele. Newton abaixou a cabeça e grunhiu. Agora! Com um grande suspiro, Newton deu meia volta e pulou para o chão. Minha nossa! Disse Kate, olhando para o cachorro, que se enfiou debaixo da mesa e ficou deitado com o focinho encostado tristemente no tapete. Eu estou impressionada. Tem a ver com o tom de voz? Retrucou Anthony, de maneira astuta, passando um braço ao redor da cintura dela para impedi-la de se levantar. Kate olhou para o braço dele, depois para seu rosto, com as sobrancelhas se arqueando e uma expressão interrogativa. Por que será que eu tenho a impressão de que você acha que esse tom de voz funciona com as mulheres? Refletiu Kate. Ele deu de ombros e inclinou a cabeça para ela com um sorriso. Em geral, funciona. Sussurrou. Não com esta aqui.
respondeu Kate, apoiando as duas mãos nos braços da cadeira e tentando se soltar. Mas ele era muito mais forte, em especial com esta aqui, disse ele, e sua voz agora era quase um ronronar. Com a mão livre, segurou o queixo de Kate e virou seu rosto para ele. Os lábios de Anthony eram macios, mas exigentes, e ele explorou sua boca com uma eficiência que a deixou sem fôlego. Moveu os lábios ao longo da linha do queixo até o pescoço e parou apenas para murmurar. Onde está sua mãe? Saiu, arfou Kate. Ele puxou a beirada do corpete dela com os dentes. Quanto tempo ela vai ficar fora? Não sei. Kate deixou escapar um gemido quando a língua dele mergulhou por baixo da musselina e traçou uma linha erótica em sua pele. Minha nossa, Anthony, o que você está fazendo? Quanto tempo? Repetiu ele. 1 hora, talvez 2. Anthony ergueu os olhos para ter certeza de que fechara a porta quando entrara na sala. Talvez 2? Sussurrou ele, sorrindo, com o rosto encostado na pele dela. É mesmo? Talvez, apenas 1. Ele enfiou um dedo por dentro do corpete, próximo ao ombro, certificando-se de que tinha alcançado a linha da combinação também. 1 hora ainda parece ótimo, falou. Então, fazendo uma pausa para aproximar a boca de Kate de modo que ela não pudesse protestar, rapidamente puxou o vestido para baixo junto com a combinação. Ela sentiu o arfar dela dentro da própria boca, mas apenas afundou o beijo ao segurar a plenitude rechonchuda de seu seio. Ela era perfeita sob seus dedos, macia e atrevida, enchendo sua mão como se tivesse sido feita sob medida para ele. Quando ele sentiu o último sinal de resistência desaparecer, deslocou a boca até a orelha dela e mordiscou o lóbulo de leve. Você gosta disso? Murmurou, apertando delicadamente o seio dela. Ela sentiu nervosa. Ótimo, sussurrou ele, passando a língua bem devagar na orelha dela. Se não gostasse, as coisas se tornariam muito difíceis. Como? Ele fez um esforço para conter a risada. Não era, de forma alguma, a hora de rir, mas ela era tão inocente. Nunca fizera amor com uma mulher como ela antes, e estava achando isso surpreendentemente delicioso. Vamos apenas dizer, prosseguiu ele, que gosto muito disso. Ah! Ela lhe deu um sorriso dos mais hesitantes. E tem mais, você sabe? Murmurou, deixando a própria respiração acariciar a orelha dela. Tenho certeza de que deve haver, respondeu ela, que não mais que um fiapo de voz. Tem? Perguntou ele, em tom provocativo, apertando-a. Não sou tão pura a ponto de não saber que é fazendo isso que nascem os bebês. Eu ficaria feliz de lhe mostrar o resto, sussurrou ele. Não, Ele apertou mais uma vez e naquele instante roçou a pele dela com os dedos. Anthony adorava o fato de ela não conseguir raciocinar quando ele tocava os seios. O que você estava dizendo? Falou de supetão, mordiscando o pescoço dela. Ele anuiu, e os pelos recém-crescidos da barba roçaram em seu pescoço. Você... Mas talvez fosse melhor não ouvir, porque começou com não, e sem dúvida, acrescentou, encostando a língua depressa na parte de baixo do queixo dela. Essa não é uma palavra que deve estar entre nós num momento como este. No entanto, acrescentou, descendo a língua pela linha do pescoço até a cavidade acima do ombro dela. Estou me desviando do assunto. Está? Ele assentiu. Acredito que tentava saber o que lhe agrada, como todos os maridos dedicados devem fazer. Ela não respondeu, mas a respiração se acelerou. Ele sorriu contra a pele dela. Que tal, por exemplo, isto? Ele espalmou a mão no seio dela, sem segurá-lo, apenas deixando a palma roçar, de forma bem delicada.
Anthony, gemeu Kate sem ar. Ótimo, disse ele, inclinando o queixo dela para trás, de modo que o pescoço ficasse ainda mais exposto. Fico feliz por você voltar a me chamar de Anthony. Milord é tão formal, não acha? Formal demais para isto. Então ele fez o que fantasiava havia semanas, abaixou a cabeça e colocou a boca no seio dela, provocando-a e sugando-a, desfrutando de cada suspiro que ouvia emergir dos lábios de Kate, que cada espasmo de desejo que fazia o corpo dela estremecer. Ele adorava o modo como ela reagia, extasiada, com o fato de lhe causar essas sensações. Anthony, chamou ela com a voz rouca. Você tem certeza? Ele pôs um dedo sobre os lábios, sem nem mesmo erguer o rosto para fitá-la. Não faço ideia do que você vai perguntar, mas não importa o que seja, disse ele, desviando a atenção para o outro seio. Tenho certeza que sim. Ela soltou um gemido baixinho e profundo, aqueou o corpo sob os estímulos dele, e com fervor renovado, ele excitou, coçando-o entre os dentes com delicadeza o mamilo. Ah, Anthony! Passou a língua ao redor da auréola. Kate era simplesmente perfeita. Ele adorava o som de sua voz, rouca e entrecortada de desejo, e seu corpo formigava ao pensar na noite de núpcias, nos gritos de paixão dela. Kate seria um vulcão debaixo dele. Anthony saboreava a perspectiva de fazê-la entrar em erupção. Ele se afastou para poder ver seu rosto. Ela estava corada, os olhos pareciam confusos e dilatados, os cabelos começavam a se soltar do horroroso chapéu. Isto aqui tem que sair, disse ele, tirando-o da cabeça dela e arremessando-o para o chão. Milord! Prometa-me que nunca voltará a usá-lo. Ela se virou no assento, ou melhor, no colo dele, o que não foi fácil, considerando o estado de excitação, para ver onde o acessório tinha ido parar. Não vou prometer nada, retrucou ela. Eu gosto muito dele. Não é possível que goste, falou ele sério. É possível sim. E... Newton! Anthony acompanhou seu olhar e irrompeu uma gargalhada, fazendo os dois chacoalharem na cadeira. Newton mastigava satisfeito o chapéu de Kate. Muito bem, cão, disse ele ainda rindo. Se você não tivesse gasto boa parte de sua fortuna comigo essa semana, resmungou Kate, puxando o corpete do vestido para cima, eu lhe obrigaria a comprar outro. Isso o divertiu. Gastei? Perguntou em voz baixa. Ela fez que sim, com a cabeça. Eu fiz compras com sua mãe várias vezes. Ah, ótimo. Tenho certeza de que ela não deixou escolher nada parecido com isto. Atalhou ele fazendo um gesto na direção do chapéu, agora desfigurado na boca de Newton. Quando ele voltou a fitá-la, viu que sua boca se transformara em um traço decepcionado e atraente. Anthony não pôde deixar de sorrir. Ela era tão transparente. Violet não permitira que ela comprasse um chapéu tão feio, e o fato de ela não poder negar sua última observação a esta altura deixava louca. Ele suspirou satisfeito. A vida com Kate não ia ser monótona. Mas estava ficando tarde e provavelmente era melhor que ele fosse embora. Kate dissera que a mãe não deveria chegar em menos de uma hora, mas Anthony não confiava na noção feminina de tempo. Kate podia estar errada, ou a senhora Sheffield podia mudar de ideia, ou inúmeras outras coisas podiam acontecer. E mesmo que eles fossem se casar em apenas 2 dias, não parecia muito prudente se arriscar a ser flagrados na sala de estar numa posição tão comprometedora. Com grande relutância, já que ficar ali sentado com Kate em seu colo, sem fazer nada além de segurá-la, era surpreendentemente bom. Ele se levantou, erguendo-a nos braços, e depois a colocou na cadeira. Foi um interlúdio delicioso, murmurou ele, inclinando-se para dar-lhe um beijo na testa. Mas temo que sua mãe possa voltar antes da hora. Eu a vejo no sábado de manhã, então? Ela piscou. Sábado? Uma superstição de minha mãe, explicou ele com um sorriso sem graça.
Ela acredita que dá azar o noivo ver a noiva na véspera do casamento. Oh! Kate se pôs de pé, depois ficou alisando o vestido, ajeitando os cabelos, envergonhada. E você acredita nisso também? De modo algum, respondeu ele. Ela assentiu. Nesse caso, é muito amável de sua parte fazer a vontade de sua mãe. Anthony parou por um instante, consciente de que a maioria dos homens, com sua reputação, não queria parecer ligado a tradições familiares. Mas estava falando com Kate e sabia que ela valorizava a devoção à família, tanto quanto ele. Por isso, retrucou, enfim. Poucas são as coisas que eu não faria para agradar a minha mãe. Ela sorriu timidamente. É uma das coisas que mais gosto em você. Ele fez um gesto querendo mudar o assunto, porém ela o interrompeu. Não, é verdade. Você é muito mais carinhoso do que gostaria que as pessoas acreditassem. Como ele não era capaz de vencer uma discussão com ela, e não fazia sentido contradizer uma mulher quando ela o elogiava, pôs um dedo em seus lábios e disse: Shh, não conte isso a ninguém. E então, com um último beijo em sua mão e um adieu, sussurrado, ele foi embora, montado em seu cavalo, a caminho da pequena residência do outro lado da cidade. Ele se permitiu avaliar a visita. Correu tudo bem, pensou. Kate parecera entender os limites que ele estabelecera para o casamento e reagir às suas investidas com um desejo que era, ao mesmo tempo, doce e selvagem. No fim das contas, refletiu com um sorriso satisfeito. O futuro se revelava promissor. Seu casamento seria um sucesso. E quanto às preocupações anteriores? Bem, estava claro que não tinha motivos para se preocupar. Kate estava preocupada. Anthony se esforçara para que ela entendesse que nunca a amaria. E, de certo, não parecia querer que ela o amasse também. Porém, depois ele a beijara como se não houvesse amanhã, como se ela fosse a mulher mais bonita da terra. Kate era a primeira a admitir que tinha pouca experiência com homens e seus desejos, mas sem dúvida ele parecia desejá-la, ou estava apenas querendo que ela fosse outra pessoa. Kate não era a sua primeira opção como esposa. Era bom que se lembrasse disso. E mesmo que ela se apaixonasse por ele, bem, teria que manter isso em segredo. De fato, não haveria mais nada que poderia fazer. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.